Colossenses 2, de 20 a 23. O apóstolo disse: morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isso, não proves aquilo, não toque aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como um culto de si mesmo, e de falsa humildade, de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Ele está dizendo que botar regras jamais vai mudar o íntimo das pessoas. Não vai combater a inclinação e a predisposição da carne. Agora, nós não estamos dizendo, querido, que a palavra de Deus não estabeleceu regras e princípios. O que ele está confrontando é principalmente aquilo que ele classifica como mandamento de homem. Porque muitas vezes a gente não consegue achar que aquilo que está escrito na palavra de Deus é bom o suficiente. E a gente tenta botar regra o tempo todo, toda hora. É lógico que há situações, querido, das quais a palavra de Deus não fala com clareza, e a gente, de fato, tem que procurar fazer as devidas aplicações. Por exemplo, outro dia alguém me falou: pastor, se o pecado é a quebra da lei de Deus, da palavra de Deus, e tem um assunto onde a Bíblia não proíbe nada, então aquilo necessariamente não é errado. Eu falei, por exemplo, porque ninguém começa a conversa só de curiosidade. Normalmente ele já está tentando advogar uma causa. Eu falei, por exemplo, aí ele falou assim: não tem um versículo na Bíblia que diz, não fumarás. Eu falei, realmente não tem. Mas tem outro que diz que quem destruir o corpo, que é o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Tem outro que diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não vou me deixar dominar por coisa alguma. Qualquer coisa que controla a sua vida, qualquer tipo de vício em qualquer área, está errado. E eu dei uma lista para ele. Então, eu não estou dizendo, querido, que a gente não deva ter a preocupação de ensinar. Mas sabe, tem hora que eu vejo um desespero das pessoas em botar regra. Pastor, o senhor tem que falar alguma coisa sobre o tal do Pokémon. Falei, eu vou falar nada do Pokémon, tenho mal o que fazer. Sabe, há uma inclinação de que alguém tem que inventar regra para tudo. E nós precisamos, de fato, querido, ter a cautela de entender. Vamos viver a palavra de Deus? Sim. Mas aqui nós temos o suficiente. A gente também não tem que inventar além do que está aqui. Tem gente que acha que Deus não cobriu todos os ângulos e agora a gente tem que ficar dando a mão. Vamos inventar mais coisas. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é de um comportamento. Quando ele diz que nós não devemos viver segundo um manual de regras, não manuseie isso, não prove aquilo, não toque aquilo outro. Ele está falando dos preceitos dos homens. É lógico que a Bíblia fala de coisas que nós não podemos fazer e nós temos que respeitar isso. Mas sabe, se tem uma coisa que me tira do sério, é ver um crente dizer, não posso fazer isso que minha religião não permite. Sabe, querido, a gente não deveria viver baseado em proibições. Aliás, a gente tem que entender até as restrições que Deus estabeleceu como sendo para a nossa proteção e para o nosso próprio bem. Por favor, diga amém. Mas nós precisamos entender que a essência nos leva além disso. Não é só na vida do cristão deixar de fazer o que é proibido. Quem está sendo movido por regra ou pela vigilância dos outros vai se limitar ou vai ficar confinado nesse lugar. Algo que nós precisamos entender desde o Velho Testamento. Deus já propunha que as pessoas pudessem ir além da questão das regras. Então você vai ver na Bíblia, por exemplo, a lei acerca dos votos. O voto era quando alguém se impunha uma restrição, uma proibição que Deus nunca deu. Mas ela dizia, eu estou abrindo mão de determinada coisa por amor ao Senhor. Você olha, por exemplo, o voto nazireu, que era um voto de consagração. Ele tinha restrições de coisas que ele não poderia fazer, que ele se impunha. Não foi Deus que obrigou sobre ele. Ele fazia isso por amor ao Senhor, para se manter consciente de que era alguém separado, de que queria estar num lugar distinto diante de Deus. Aliás, nós como igreja precisamos aprender a ir além da obediência e entrar nesse lugar de consagração, onde a gente não faz as coisas só porque é obrigado, a gente faz porque quer, a gente faz porque quer ir além. Quem está entendendo, diga amém. E eu gostaria que fosse com essa mentalidade, né, que vocês entrassem juntamente conosco, os pastores, a liderança, nesse jejum do mês de fevereiro. Nós queremos ir além, nós queremos experimentar mais, nós não queremos estar preocupado apenas com aquilo que é exterior e aparente, nós queremos que o coração seja profundamente afetado nessa relação com Deus. Agora, avança aí mesmo em Colossenses, no capítulo 3, verso 5. Agora ele vai começar a mostrar para nós o que é de fato santidade.
E diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nela. Agora, porém, se agora, porém, é depois da conversão, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ele começa dizendo: fazei morrer a vossa natureza terrena. Ele está dizendo: se deixe ser transformado na imagem daquele que o criou, daquele que fez com que você fosse regenerado, que fez com que você nascesse de novo. A essência da santidade, querido, não é as regras que nós vamos nos impor ou que nos foram apresentadas. É a disposição de um coração se inclinar a Deus e que entende que tudo começa do lado de dentro. Normalmente, quando nós valorizamos demais o lado de fora, já é sinal de alguma negligência para com o lado de dentro, para com a forma como nós deveríamos estar lidando com as questões interiores. Jesus deixou claro, confrontando os fariseus, que santidade é algo de dentro para fora e não o contrário, não de fora para dentro. Abra comigo em Mateus 23, sua Bíblia, e vamos ler do verso 24 ao 28. Mateus 23, de 24 a 28. Jesus diz: guias cegos. Ele está falando, repito, aos fariseus, que eram mestres da lei, que estavam numa posição de liderança. Ele diz: guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Vamos lembrar que o copo deles não era necessariamente o nosso copo de vidro transparente, mas de qualquer forma, ele está destacando uma preocupação só com o lado de fora. 26, fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. O que Jesus está dizendo? Eu não quero que você dê um trato só do lado de fora. Eu não quero que você viva só de aparência. Eu não quero que você consiga impressionar quem está à sua volta, fazer com que eles acreditem que de fato você caminha em justiça e integridade, quando do lado de dentro você está estragado. Deus está dizendo: verdadeira santidade começa do lado de dentro. E a questão, querido, não é que isso não vai se refletir do lado de fora. Jesus diz: limpa primeiro o interior e o exterior vai produzir o seu efeito. Agora, quando se investe só no exterior, como uma maneira de maquiar o problema interior, nós já estamos completamente distantes daquilo que Deus estabeleceu, daquilo que Deus planejou. Jesus nos ensinou que viver a justiça de Deus não é só controlar os atos exteriores, não é só manter a carne debaixo de rédea curta, e não estou dizendo que você não deva fazer isso. Paulo diz: eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão, para que depois de pregar eu não venha a ser desqualificado. Mas Jesus mostra que é mais do que isso. No Sermão da Montanha, em Mateus, no capítulo 5, eu quero ler alguns versículos, onde Jesus começa a confrontar os fariseus, dizer o que foi dito na lei de Moisés, mas como ele esperava que eles fossem além disso. Vamos ler aí alguns versículos de Mateus 5. Mateus 5, 21. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Aí Jesus continua a questão relacional, e do 23 ao 25 ele disse: você vai trazer sua oferta ao altar e lembrar que seu irmão tem algo contra ti, é melhor você consertar esse negócio e deixar para trazer oferta depois. O Velho Testamento só dizia: não mata ele. Mas dentro o camarada podia ter toda a vontade do mundo de matar, desde que do lado de fora ele segurasse a onda. O Senhor Jesus está dizendo:
o que foi dito aos antigos, na lei de Moisés, era isso. Eu vou levar vocês a um outro lugar. Mais do que simplesmente se segurar e manter a boa conduta do lado de fora, você tem que ter um coração correto. Onde mesmo que você não mate, você não odeie seu irmão aí do lado de dentro. Eu lembro de uma pessoa, outro dia, compartilhando, né, falando do seu temperamento explosivo, na verdade era um líder, e comentou uma situação no trânsito, falou, um dia eu parei um camarada lá que eu queria era dar um tiro no pneu do carro dele. Minha esposa disse, misericórdia, você é um líder, está falando nisso? Ele falou, não, já melhorei, antes eu queria dar um tiro na cara dele. Eu disse, já é uma evolução. Às vezes a gente olha para algumas pessoas e eles de fato acreditam que só o fato de não fazer do lado de fora já está tudo resolvido. Mas querido, há algo do lado de dentro, onde eu e você precisamos entender o que é absorver a essência do coração de Deus. Por favor, diga amém. Verso 27, ouviste o que foi dito, Mateus 5 ainda, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança fora de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Jesus está dizendo, apesar da velha aliança determinar que só de você não pular cerca, você está dentro do padrão, Jesus diz, agora eu vou levar vocês para outro nível. Não pode nem espiar do outro lado da cerca. Porque, ainda que não seja um problema externo, você estaria alimentando um problema interno. Ele diz, também é pecado. E santidade começa aqui dentro do coração, na forma como você decide olhar. Isso muda, querido, completamente as coisas. Vamos comigo para o verso 33. Também ouviste o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Falou, tem que cumprir. Verso 34, eu porém vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto, seja porém a tua palavra sim, sim, não, não, e o que passar disso vem do maligno. Por que que se estabelecia o juramento? Era uma garantia. Qual a garantia? Eu não vou mentir para você, eu não vou te enganar. Ou seja, não vou te enganar agora que eu estou jurando. Quando eu não jurar, pode até ser que eu faça. Jesus está dizendo, nós vamos agora abolir juramento. Por quê? Seu sim tem que ser sim o tempo todo. Seu não tem que ser não o tempo todo. E a preocupação maior não é dar apenas uma garantia àquela pessoa de que você é um homem de palavra ou conduta, mas é que você, lá no seu coração, não dê lugar ao maligno. Jesus vem trazendo, querido, uma reforma completa. Verso 38. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Ao que quer demandar contigo e tirar-lhe a túnica, deixa também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. O que é que Jesus está ensinando? Jesus mostra que mais do que apenas, você ter um padrão de conduta que você possa classificar como justo. Ele diz, eu quero te ensinar a ter um coração de misericórdia. Aí você entende o que ele está falando, quando ele diz, se entendesseis o que significa misericórdia, quero, e não holocaustos. Há um padrão onde o Senhor começa a trabalhar. Olha o verso 43. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olha o 45, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Ele diz, não é apenas para ficar bem na fita, é para reproduzir a natureza do Pai. Verso 46, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Jesus está dizendo, a reforma tem que acontecer do lado de dentro. Nós precisamos entender, querido, quão sério são essas questões. Eu quero te mostrar que essa religiosidade, quando eu falo da religiosidade, é a preocupação só com a aparência e não com a essência. Essa religiosidade, que era algo tão forte, tão latente nos fariseus, nos saduceus, é o que Jesus confronta
não só porque ela rouba a essência do relacionamento com Deus, não só porque ela não tem nada de santidade, pelo contrário, ela sabota a verdadeira santidade que deveria começar do lado de dentro. Mas eu quero te apresentar um quadro, e a ideia é tentar tocar o terror no seu coração um pouco. Que religiosidade, na perspectiva bíblica, que esse comportamento de encenação, é pior do que imoralidade aos olhos de Deus. Dá uma olhadinha comigo, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 11, versículo 23. Quando você percebe a intensidade do confronto, os argumentos que Jesus usa, e se você ler os evangelhos com calma, você vai perceber quanto tempo Jesus gastou para confrontá-los, bem como esse tipo de comportamento. Mateus capítulo 11, verso 23. Jesus diz assim: tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Irmão, pensa num povo na Bíblia que está classificado como os camaradas que mais pecaram e cometeram esse deslize de moralidade. Sodoma. Deus destruiu uma cidade inteira. A ira de Deus se acendeu contra eles. Mas Deus está dizendo, apesar de terem cometido imoralidade, Jesus diz, vai ter menos juízo para eles, no dia do juízo, do que para vocês, Cafarnaum, cidade onde Jesus está agora no meio dos judeus. Ele diz até porque eles, se vissem os milagres que eu estou operando no meio de vocês, teriam se arrependido, teriam se convertido. E vocês, não. O que Jesus está falando? Jesus está falando de um coração endurecido. Porque, na verdade, eu quero te dizer que é exatamente isso que a religiosidade faz. Eu costumo dizer que o religioso é um pecador vacinado contra o arrependimento. Porque ele vive de tal maneira, ele se comporta de tal maneira que ele acredita tanto que o que ele está ostentando é justiça. Que além de estar tão ruim na fita ou pior do que os outros, ele ainda acredita que está acima dos demais. O Senhor confronta esse povo, e eu quero te dar outros exemplos. Por exemplo, Mateus 21, de 28 a 32, Jesus conta uma parábola a respeito de 2 filhos. E o interessante é a aplicação que ele faz. Mateus 21. Eu estou lendo vários textos, querido, para fazer questão de mostrar para você o quanto o Senhor abordou o assunto. Mateus 21, 28. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, diz, filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu, sim, Senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas ele se respondeu, não quero. Depois, arrependido foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram, o segundo. Dependendo da tradução que você estiver usando, ele muda a ordem da história, mas termina falando da mesma pessoa. Disseram, o segundo, declarou-lhe Jesus, em verdade vos digo, que os publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditaste nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependesse, afinal, para acreditardes nele. Do que Jesus está falando? Diz, um pai tem 2 filhos, os 2 recebem uma ordem. Filho, vai trabalhar na vinha. O primeiro diz, sim. O que ele está demonstrando? Uma aparente obediência. Um comportamento, uma conversa, uma encenação de obediência. Mas não foi. Ele é o que diz sim, mas não vai. O pai chega para o segundo filho e diz, vai trabalhar na vinha. Não vou. Esse não está preocupado com a aparência. Esse está entrando de cara no terreno da rebeldia. No entanto, apesar da resistência inicial, depois ele se arrepende e diz, quer saber? Eu vou obedecer. Jesus está dizendo o que importa. É a aparência que cada um manteve na resposta ou o que cada um fez depois. E todo mundo concorda, é o que cada um fez depois. Ele diz, então deixa eu dizer para vocês algo. Os publicanos e as meretrizes, as prostitutas, eram as 2 classificações assim do pior tipo de pecador da época. Isso de tempo em tempo muda. Eu, por exemplo, quando era criança, eu lembro de gente se referindo a alguns como comunista e maconheiro. Parece que na época é o que tinha de pior. O Sandro nunca foi comunista. Graças a Deus Jesus entrou na sua vida, né? Mas eu lembro assim de épocas em que alguns rótulos se tornavam piores do que os demais. Nos dias de Jesus, eram os publicanos
que eram os caras que tinham se corrompido no aspecto patriótico, né, na questão do dinheiro, e as prostitutas. Jesus está dizendo, as prostitutas vão entrar antes de vocês, casta religiosa, no reino de Deus. Sabe o que Jesus está falando para os religiosos? Vocês estão perdendo para as prostitutas. A situação de vocês está pior do que aquelas que vivem permanentemente, intencionalmente, na imoralidade. Esse tipo de classificação, ele vai aparecendo e ele vai sendo repetido na Bíblia. Sabe o que eu acho interessante? O imoral da igreja de Corinto, lá de 1 Coríntios 5, que Paulo denuncia um camarada que estava tendo um caso com a madrasta. Ele foi excluído da igreja. E obviamente Paulo age dessa forma, ainda declarando que esperava que houvesse arrependimento, mesmo que debaixo de juízo na carne, que o espírito fosse salvo depois. Agora o Ananias foi morto. Foi executado, divina, sobrenaturalmente, na presença de toda a igreja. Isso me parece que o peso de juízo que Deus usa com um religioso como Ananias, que quer encenar uma mentira, às vezes parece ser mais intenso do que aquele camarada que estava deliberadamente na imoralidade. Pastor, qual a intenção? Deixar a imoralidade mais suave para a gente? Não. Deixar a religiosidade mais assustadora para vocês. Não estamos de forma alguma aliviando a coisa do lado da imoralidade, mas estamos tentando botar peso nessa questão da religiosidade. Como eu falei antes, querido, o religioso, ele se torna um pecador vacinado. Por quê? Quem está no pecado sabe que tem que mudar. Você lembra do que Jesus diz lá em Lucas 8? Dá uma olhada comigo, Lucas 18, verso 9. Jesus fala de duas pessoas que subiram ao templo. Os dois vão para orar. O texto diz assim, propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam outros. Verso 10. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu, era o bem religioso, e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Eu gosto dessa frase, de si para si. Porque quem está agindo assim está falando com Deus, Deus não está ouvindo não. Orava de si para si mesmo dessa forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Irmão, imagina se você é o publicano e o cara orando do seu lado, Senhor, eu te dou graça, que eu não sou como esse miserável pecador aqui. Eu não sei você, irmão, acho que eu pensaria, pecador por pecador, já dava uma bem dada na orelha do camarada antes de ele terminar a oração. Ele diz, jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto ganho. Verso 13, o publicano, estando em pé, longe, não ousava ainda nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. É uma condição que o Senhor deixa tão claro. Ele está falando do camarada que era assim, a escória da sociedade, mas entra diante de Deus e sai justificado. Mas o que se acha, a nata, ele diz, esse aí não tocou nem em Deus, ele orou de si para si e não desceu justificado coisa nenhuma. Nós precisamos entender que se por um lado, obviamente, quem não está nem aí com Deus, não está buscando, está errando. Por outro, quando nos dispomos a viver a vida cristã, nós não podemos enveredar por um caminho de encenação. Isso, na verdade, o Senhor nos ensina na palavra em relação a todas as áreas. Por exemplo, em Colossenses, no capítulo 3, a Bíblia diz que os servos devem servir aos senhores, não fazendo somente à vista para agradar os homens. Ou seja, sob vigilância. Está debaixo de supervisão, está fazendo negócio direito. Não está, né? Já relaxou. Isso vale, querido, para qualquer nível, para qualquer esfera de relacionamento, de trabalho e de serviço. Por que a gente pede que os supervisores das células visitem as células de surpresa? Como qualquer outra auditoria. Por que a surpresa? Porque quando é anunciado, já vai se dar uma melhorada, uma maquiada, uma intensificada. Eu lembro de quando a gente avisava os líderes que ia visitar a célula. Irmão, era sempre uma célula perfeita, maravilhosa, faltava ninguém. A gente descobriu depois que tinha campanha. Né? O líder dizia, hoje tem que estar todo mundo. Quer dizer, os outros dias não é importante. Mas hoje eu tenho que fazer uma média. Nós temos a inclinação, querido, de agir assim, até nas coisas de Deus. E a gente precisa perceber o quanto Deus está batendo nessa tecla.
Ele não tem nenhum problema que as pessoas vejam algo de bom. Aliás, ele espera que do lado de fora as suas obras inspirem, levem os outros a glorificar, mas que você não faça só para que você tenha plateia ou auditório. Eu gosto da definição de caráter. Quem é você quando ninguém está olhando? Porque muitas vezes, querido, a nossa conduta correta não é nem necessariamente pelos valores, é só porque tem alguém de olho. Então a gente tem que manter a média. E quando nós estamos agindo assim, por mais que você possa, a semelhança do fariseu, estar se orgulhando de ser alguém que anda na linha, Deus está olhando para você e está reprovando. Ele está dizendo, nós dois sabemos que isso é só teatro. Nós dois sabemos que isso é só conversa. A minha oração é que de uma forma muito especial nesse ano que se inicia, a gente possa se dedicar a buscar viver a essência do Evangelho. Não significa que a gente não tenha que fazer as coisas direito, não significa que não haja necessidade de determinados momentos onde os outros realmente se inspirem vendo algo na nossa vida, mas a gente não pode fazer só por causa disso.